E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui para fazer Hoje eu quero fazer um videozinho diferente. Eu quero falar para vocês o que é coaching, né? Eu trabalho com processo de coaching, né? Sou coach. E a gente trabalha aí com essa questão de desenvolvimento humano, tá? O que é importante aí entender, né? O coach, ele não é terapia, não é psicologia, não tem a ver com psicologia, tá? Um psicólogo, ele é psicólogo, o coach não é psicólogo, não tem formação para isso, para fazer terapia. O coach, ele vai trabalhar muito baseado em projetos, né? Então a gente trabalha baseado em objetivos. O coach, ele vai ajudar as pessoas a atingir um determinado objetivo. Nos Estados Unidos e em outros países, ele é uma profissão bem mais consolidada que no Brasil, tá? No Brasil ainda, às vezes, tem algum preconceito, e a gente também tem uma questão cultural aqui de, sabe como é, a gente não faz planejamento, execução e faz esse desenvolvimento, mas ele funciona muito e existe muito na área de esportes, né? Isso no mundo todo, onde normalmente ali o profissional de alta performance, além de ter um técnico, né, que cuida da parte técnica, ele vai ter um coach que é o que vai trabalhar com a parte da cabeça, né, a parte emocional e comportamental da pessoa para ela atingir performances mais altas. Porque o que acontece? Vamos pegar o esporte aqui como uma coisa mais fácil de mostrar. Tecnicamente, as coisas ficam muito parelhas e cada vez vai ficando mais parelha a parte técnica, né? Porque tu não tem mais como esconder muito uma técnica da outra pessoa, né? Tá tudo muito compartilhado hoje em dia. E isso existe nos negócios também. Então, os conhecimentos, eles estão difundidos. E o que acontece? A diferença, ela começa e ela acaba sendo cada vez maior na parte psicológica, né? A parte psicológica que vai acabar determinando muitas vezes segundos. A gente não se dá conta, tá? Mas as emoções, isso eu falo nos meus vídeos, eu vou falar uma parte científica aqui para te entender o que eu quero falar, tá? Sistema límbico, tá? Eu já falei em outros vídeos aqui, falo lá no Instagram, no TikTok sobre isso, tá? Sistema límbico, ele é o sistema com maior número de ramificações, de projeções nervosas, tá? No cérebro, tá? Basicamente a amígdala é esse ponto que tem maior número de projeções. E o sistema límbico, e principalmente a amígdala, ela lida com a parte das emoções, tá? Tanto que a memória emocional tá na amígdala, no sistema límbico. E o que isso quer dizer? Qualquer ativação dela através da memória emocional, tá? Ou de uma questão mais forte de reação, tá? O que acontece? Como ali é um maior número no cérebro de projeções nervosas, tá? Qualquer informação que sai dali, tá? E os hormônios são liberados, e próprios neurotransmissores, mas principalmente hormônios sendo liberados para o resto do corpo, chega mais rápido, porque todo o sistema nervoso está conectado ao cérebro, só que ali é o ponto onde tem mais projeções. Então, parte emocional, ela vai lidar toda a parte de nervos. Então, tu imagina um esportista de alta performance, tá? Onde o músculo dele tá muito bem, saúde tá muito bem, só que se emocionalmente ele estiver mal, daqui a pouco vai ter uma tensão no músculo, uma tensão em alguma outra coisa, porque através dos nervos, né, do sistema nervoso, aquilo pode ter uma reação diferente de acordo com os hormônios liberados. Então eles têm que estar e tem que ter muito preparo emocional para na hora ali, digamos, não tremer na base. Então o jogador vai bater um pênalti, por exemplo, no futebol, se ele não tiver uma base emocional forte, a perna vai tremer de fato. Essa expressão ela é real, porque por causa disso que eu estou explicando, vem um comando do cérebro e vai para os nervos, vai no pé lá na hora, ele pode dar um pequeno espasmo e mudar todas as coisas. Então olha como a fisiologia, né, ela é muito interessante no nosso corpo e esse comando cerebral funciona assim. Então eu tô te explicando isso, né, para te entender a importância da gente trabalhar dentro dos nossos objetivos, dentro da nossa construção de vida, a parte emocional. Ah, mas é só a parte emocional? Não, nós cuidamos também da parte técnica e comportamental. Claro, a parte comportamental é consequência e ela está muito ligada à parte emocional.
A pessoa que está equilibrada emocionalmente tem comportamentos muito mais coerentes. É muito difícil uma pessoa instável emocionalmente ter comportamentos adequados de acordo com o objetivo, tá? Então, numa sessão de coach que dura, em média, 10 sessões, tá? E essas sessões, elas têm, em média, 1h30, tá? Porque as sessões podem ir de 8 a 12 e o tempo vai de 1 a 2 horas, tá? Então, isso que eu tô falando, em média, elas vão variando de acordo com as ferramentas e as questões que a gente tem que trabalhar naquela sessão, de acordo com o que se quer alcançar. Então, a gente traça esse objetivo, tem um objetivo futuro. Então, a pessoa que está lá buscando serviço e que trabalha com o profissional do coach, ele vai colocar um objetivo. Por exemplo, hoje tem acaba tendo bastante gente na área da saúde fazendo isso. Por quê? Porque a pessoa daqui a pouco, eu quero emagrecer. Um nutricionista, ele é nutricionista, ele vai ajudar ali tu a preparar um melhor cardápio. Mas numa questão comportamental, de plano, de atividade, de ação, de feedback, o coach ele acaba entrando junto. Então tem pessoas que têm o nutricionista, tem o preparador físico e tem o coach junto para atingir aquele resultado. Então tem cada pessoa olhando para uma parte da questão, né? Na parte de executivos de alta performance, a grande maioria usa sempre coach, porque quando tem desafios grandes, eles entendem que eles precisam do apoio de alguém, né? De uma ajuda externa, né? Que tenha uma visão isenta, que olhe para ele e diga, tá, vou te ajudar aqui de uma forma técnica, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente está com alguma dúvida, alguma questão, a gente acaba conversando com amigos, ou conversando com esposa, ou com esposo, namorado, namorada, chefe. E aí o que acontece ali nessas conversas, nós temos vieses, né? Os vieses é o quê? Que mesmo que a pessoa diga assim, não, eu vou te ajudar por ti, ela igual tem lá dentro dela percepções, julgamentos e também interesses que podem daqui a pouco te conduzir para um caminho que não é o que tu quer. Então, o que acontece? Quando tu traz alguém, traz um profissional de fora, esse profissional de fora, ele ajuda tu a alinhar melhor esse objetivo, a entender e clarear isso na tua cabeça, do que tu quer, né? E ajuda tu a construir esse plano de trabalho. E depois, através das sessões, normalmente semanais, tu vai alcançando e vai buscando isso, né? Então, a gente tem nas sessões ferramentas que a gente vai usando para ir estimulando esse autoconhecimento e também avaliando o andamento desse processo, tá? Então o coach ele vai fazer esse trabalho, ele trabalha com uma visão futura, uma visão de desenvolvimento, a gente não olha para trás. Claro que algumas ferramentas e algumas sessões a gente vai trabalhar e acaba tocando em alguns pontos do passado, né? Mas nós não vamos aprofundar isso. Simplesmente tu vai parar para pensar nisso e vai ter um trabalho de desenvolvimento para o futuro, de melhorias de comportamentos, de melhorias de crenças, de melhorias de entendimento das coisas que aconteceram para a gente fazer esse ajustezinho para te construir novas possibilidades para a tua vida, né? Então, o papel do coach, que eu defendo bastante, ele faz isso, ele é um auxiliar, né? Um ajudante da pessoa para ela atingir os objetivos. E é uma pessoa que vai ter um olhar técnico isento quanto a isso, né? Então, isso que é muito importante, né? E é importante tu buscar pessoas que vão ser coaches aí para poderem te ajudar nesse desenvolvimento, num desenvolvimento mais coerente. Então, uma formação adequada, né? Uma experiência não precisa ser muito grande, porque as técnicas são as mesmas, mas alguém que vá buscar te ajudar, né? E uma pessoa também que tu te sinta confortável para fazer esse caminho, tá? O que acontece? A gente tem, né, dentro desse processo, uma metodologia que já é consolidada há dezenas de anos, né? O coach ele já é feito há muito tempo. Como eu falei, Estados Unidos, lá a gente tem um lá, por exemplo, que é o Anthony Robbins, que é um dos nomes mais fortes aí dentro dessa linha, e ele já foi coach de presidentes dos Estados Unidos, né, presidentes de grandes corporações,
atores e etc e tal. Por quê? Porque a metodologia, o processo do coach, ele pode ser usado para qualquer coisa, né? Então, assim, eu já fui coach, né, que se chama a pessoa que contrata um coach, eu já fui, né, quando eu era mais jovem, eu contratei uma pessoa, e por isso que eu posso dizer assim com tranquilidade, hoje eu tô na outra posição, né, é uma posição de contribuir, de ajudar a pessoa a atingir seus objetivos, tá? O que que acontece? O investimento que a gente faz, né, às vezes as pessoas dizem, é meio alto, mas o investimento que a gente faz economiza em curta tempo de vida e acelera resultado, então ele sai muito barato. Porque a gente, dentro do nosso processo de vida, a gente não percebe, mas a gente tem padrões, né? E a gente vive dentro de um ambiente. Então, tudo como a gente vai vivendo, a gente vai construindo uma realidade que a gente não percebe que existem outras realidades. E aí o coach, ele vem de fora, né? Com uma visão não colocando, digamos, não se colocando na tua realidade, né? Uma visão de fora aqui, que vai poder conversar contigo e tu começar a ampliar esse teu campo de visão, ampliar essa percepção da realidade e com isso acelerar daqui a pouco anos que tu teria de descobertas através de erros, principalmente. Então, com um custo elevado, não só financeiro, como emocional e tudo mais. Então, a gente consegue agir nessa parte comportamental, parte de percepções e crenças, né? Através de ferramentas, essas ferramentas que são muito interessantes, a conversa, as ferramentas, a percepção, os objetivos. Claro que em 10 sessões a gente não vai resolver a vida de ninguém, mas acelera muito esse processo. Então é normal também pessoas fazerem diversos processos de coach ao longo da vida. Por quê? Porque conforme tem desafios, ele chama alguém, preciso disso aqui, e aí se trabalha em conjunto para atingir isso. Também é muito natural, tem um business coach, que aí é para empresas, né? Que é um trabalho muito similar à consultoria. É um outro nome, tudo, mas trabalha também muito baseado com consultoria, só que também, diferente da consultoria que às vezes, né, mas não todas, mas às vezes tem aquelas consultorias que ficam lá anos na empresa, não. Sempre com projetos, um objetivo, e se trabalha nessa forma, tá? Então, o que acontece? O que eu particularmente acho fantástico a ferramenta, né? Que eu tenho experiência para poder falar aqui dos dois lados, tá? É para desenvolvimento profissional, é fantástico. Quem quer ser promovido, por exemplo, ou quer trocar de carreira, ou está se sentindo estagnado, quer saber o que vai fazer, fantástico, tá? Para pessoas que têm alguma questão de relacionamento também, que querem melhorar o seu relacionamento, não só amoroso, mas como com as outras pessoas, sente também que tem alguma coisa para ajustar, tá? E a gente também tem essa parte de esportes, que é bem interessante, né? As outras partes, como eu falei, saúde, tudo, eu já não sou um conhecedor para poder falar. Eu conheço pessoas que fazem, já fizeram, tá? E aí, por isso que eu digo que é muito efetivo, muito bacana e funciona também, tá? E é isso, assim, a gente tem o brasileiro aqui, ele é muito, a gente tem culturalmente alguns preconceitos, né? Ainda mais com profissões que surgem novas e não entendem, por isso que eu estou aqui explicando, e eu sei que tem muita gente aí que usa desse termo para mau uso, mas isso a gente tem em todas as profissões, né? Em todo o mundo, então a gente tem que saber discernir, mas a gente não pode deixar de dar o valor adequado, né, para o coach, que é uma profissão muito bacana e tem um papel muito importante no desenvolvimento, como tem, né, a área médica toda, né, da saúde mental, que é fundamental e que também eu apoio e acho interessante que todo mundo tivesse que fazer, né? Eu sou um que faço também terapia. Então, assim, não são coisas excludentes, elas são complementares. Porque quanto mais tu faz isso, mais tu te conhece, né? E mais tu consegue avançar na vida em cima disso, tá? Então, espero que tenha conseguido tirar um pouquinho essa nuvem, né, em cima da profissão aí, do que é um processo de coach. Ele acaba sendo específico para cada um, então não tem como aprofundar. Mas eu fico também à disposição para dúvidas, se tu quiser colocar aqui embaixo, comentários, qualquer coisa assim. Fique bem à vontade para a gente conversar aqui, trocar ideias.
E também eu deixo sempre aqui no texto embaixo o link aí para o meu site com serviços, né, que eu tenho, tanto de coach quanto as palestras e como também as imersões que acabo fazendo aí também para ajudar jovens e também adultos aí nesse processo. Isso aí também acabei de me esquecendo de falar, mas é uma área que eu gosto muito, que é dos jovens aí também nesse período aí final, no começo da vida adulta, vamos dizer, acabando o colégio, né, época de faculdade, enfim, esse é um momento de muita confusão, né, na cabeça, né, de todas as pessoas, todo mundo que passou por isso sabe, e aí a gente não sabe a quem recorrer, e às vezes, como eu falei, tem os vieses ali, né, os pais querem umas coisas, desejos deles, a gente não sabe ainda muito bem como é que é as nossas preferências, nossos funcionamentos, então esse seria um momento ideal, assim, para, se as famílias não trabalharam antes isso, né, é um momento ideal para fazer, né, e por isso que eu também tenho a imersão, que é, não quero fazer o coaching, mas eu quero me conhecer, daí tem a imersão que é um dia que já dá a gente vai fala de neurociência, né? A gente vai falar de psicologia, fala também das ferramentas, a gente utiliza algumas ferramentas aí de perfil do coach, enfim, tudo mais. Então, assim, se achou legal aí, deixa um joinha aí, se tu achou que pode ser interessante para alguém, né? Pode compartilhar. Como eu falei, tem meu site também, que é entrar em contato comigo para daqui a pouco, se quiser fazer um processo aí de coach, a gente faz tanto presencial quanto online, funciona bem das duas formas. E é isso aí, tá? Espero que tenham gostado e eu fico à disposição. Até a próxima. Tchau, pessoal.